Começamos a arrumar escolas. Espero que ainda saia, se não saiu ainda, a licitação seja feita de começar de uma escola histórica de Caxias do Sul, que é o Cristóvão de Mendonça. Esse é um desejo, embora ali tenha também aula, escola de tempo integral, ali também, né? Passamos das escolas de tempo integral de 49 para 109, que é a melhor maneira de dar esse processo como um todo. Mais de 1000 obras em escolas. A Universidade de Caxias do Sul também participa com a engenharia elétrica, junto conosco, para a elaboração dos alunos que vão se formar, a apresentar o projeto para melhorar a rede da escola. Então, ganha a universidade, ganha a faculdade de engenharia elétrica, ganha o aluno e ganha a escola, mas não é só para arrumar a rede. Não, é que a rede seja eficiente, sob o ponto de vista energético, e custe menos para ser adaptado à realidade atual. Por outro, desde o começo nós fizemos a escola melhor, a sociedade melhor. Todo empresário que tiver ao redor de uma escola, ele pode participar desse programa, para melhorar a escola que está lá. Amanhã os alunos que estão lá vão ser colaboradores da empresa que está ao redor da escola. Então, por isso é importante. E diria também que saúde procuramos descentralizar, sabemos das dificuldades com todo mundo, com os hospitais, mas não deixamos de, junto com a universidade, administrar o hospital geral. Às vezes dá uma paradinha, agora está mais ou menos equilibrado, vamos andando para frente, mas mesmo com todas as dificuldades, nós vamos cumprir os 12% do orçamento da saúde. E mais, com toda a crise e toda a dificuldade, nós tivemos o menor índice de mortalidade infantil da história no Rio Grande do Sul. Então é sinal que as coisas lá com os municípios, primeira infância melhor, com outros trabalhos que os municípios têm, da saúde familiar, programa de saúde familiar e tantos outros, nós conseguimos esta caminhada. Da segurança eu falei, mas eu quero dizer aqui. Eu vi um dia um brigadiano entrando num Corolla, e ele ficou todo animado, entusiasmado, porque ele se sentiu dono de um veículo diferente. E a gente recebeu tanta crítica, mas tanta crítica, porque parece que o Toyota não poderia servir para a segurança. Um Corolla, né? Um Corolla, é da Toyota, né? Mas também as caminhonetes. Eu acredito que nós devemos ter chegado entre todos os equipamentos, é pouco ainda, falta muita coisa, mas foram em torno de 700, que foram distribuídos igualitariamente entre todos. Por outro, eu acredito que nessa área de segurança fizemos agora uma lei nova, que ela não está sendo executada, mas que ela pertence a todo mundo. Os empreendedores que pagam ICMS, um pequeno percentual pode ser destinado, como a lei de incentivo à cultura, ao audiovisual, ao cinema, etc., pode ser colocado para a segurança. É a primeira do país. Vai fazer história. Porque pode doar equipamento, sim, pode doar. Já existia uma lei, inclusive, que nós fizemos, de que quem quiser adquirir um veículo não precisa pagar o ICMS se é destinado para as forças policiais. Então, deixar isso aqui para não me estender muito, mas mesmo assim, eu acredito que não falei da saúde, mas o ingresso do telesaúde hoje, com certeza, diminui pela metade muitas filas da área especializada. Mas também o teleoftalmo, que tem restrições, porque tem alguns que acham que o mercado de trabalho tem que ser reservado, também ajuda a diminuir as consultas desta área. Por outro, eu diria que, com milagre, eu acho que até milagre a gente fez, tem uma dificuldade aqui ou lá, mas recuperar e manter 3.000 quilômetros de rodovia,
E para nós aqui é quase um milagre, nem nós sabíamos que éramos capazes de chegar a tanto. Bom, agora, eu sei que vocês querem falar sobre o aeroporto, perguntam do aeroporto, falam do aeroporto. Eu acho que as melhorias do Hugo Cantergiani também são importantes, e o Estado sempre auxilia o município no repasse de recursos para desapropriar, para aquilo que é mais fático do aeroporto Vila Oliva. Nós não temos como tirar aquele dinheiro, tanto é verdade que foi dada a outorga ao município para que ele possa fazer, evidentemente, as ações que ele precisa fazer. Quanto aos recursos, nós não temos para fazer as outras coisas, não temos também no momento para fazer a desapropriação. Vamos esperar que a economia do país melhore, que as finanças do Rio Grande do Sul estejam em dia e que essas condições se façam. Eu prefiro falar a verdade do que eu ficar aqui fazendo uma promessa que depois não se executará. Esse é o caminho, mas tem um compromisso que o Estado tem por lei para esta realidade. Qual é que é o caminho agora? O caminho nosso é, como disse no começo, aderir ao regime de recuperação fiscal. Por favor, quando faltar 5 minutos, me avise. Está na hora? E aderir ao regime de recuperação fiscal. Vou continuar lutando para privatizar ou federalizar estatais, que nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa da CSRM Sulgás ainda em 2016. Separamos depois, e depois colocamos para que fosse feito o plebiscito nesta eleição que passou. Quanto mais demorar, pior é. Pior é. E colocamos isso, mas extinguimos 9 fundações, uma companhia e uma autarquia. Então nós estamos fazendo o nosso papel. Por que nós queremos isso? Para tornar o Estado eficiente, tornar o Estado sustentável e que possa gerar desenvolvimento e emprego. Não adianta, não tem outra maneira de fazer isso. Por isso que nós, agora posso dizer aqui com tranquilidade, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós pretendemos? Eu acho que manter o Rio Grande nesse rumo. Se alguém não mudar a estrutura pública, não vai ter dinheiro. E a sociedade tem que ter um Estado, um poder público que caiba no bolso da sociedade. Tem que caber no bolso da sociedade. Se eu viesse aqui dizer para vocês, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer outra coisa, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Você tem um déficit dessa natureza no estado do Rio Grande do Sul. É para refletir, é para ler. A eleição não é só para votar. A eleição também é para ser realista, ter os pés no chão, e eu conheço a realidade financeira do Rio Grande do Sul. Por outro lado, segurança. Nós temos um programa Sistema Integrado com os municípios para o vídeo monitoramento, mas é o começo de uma grande caminhada para o cercamento eletrônico do Estado. Evidentemente que contratar novos servidores são necessários. Provavelmente nós vamos ter outras situações aqui em Caxias. Acredito eu que toda a área de segurança foi muito valorizada no nosso governo, até porque, eu falei antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós pagamos tudo aquilo que foi feito lá em 2014, antes de nós assumir. E nós cumprimos aquilo que foi determinado lá atrás. E por isso, com as dificuldades do erário, fomos ali avançando e melhorando todas as situações. Por outro, na educação, qual é a luta que nós temos que fazer? Que a educação do Rio Grande volte a ser a referência do nosso país. Para que você tenha aqui o ensino de qualidade. Aqui, mais uma vez, eu quero cumprimentar a universidade e as outras universidades comunitárias que nos estão auxiliando o Estado para a formação dos professores em determinadas disciplinas. Sem preparo, sem a educação continuada
e sem a qualificação dos professores, nós não vamos ter essa realidade nova que todos nós desejamos. Mas também precisamos criar as condições que o próprio lugar que o aluno está, ele seja adequado para ele e para os professores. Eu vi, por exemplo, um exemplo numa comunidade. Cheguei na escola, nós tínhamos arrumado o ginásio de esportes, eu fui lá e eu vi professores, diretor, alunos, todo mundo sai fazendo o quê? Campanha não, vendendo cachorro quente, mas era cachorro quente mesmo, porque em 4 nós repartimos em 4 e era demasia para nós. Sai para fazer o quê? Para arrumar a parte dos banheiros da escola. A escola foi buscar os recursos na comunidade. Esse é um exemplo positivo, porque a escola não pertence ao Estado só, a escola pertence à sociedade. E a sociedade que está ao redor tem que dar conta dela e tem que estar dentro dela. Outra, tive também uma negativa. E num município aqui próximo a nós, caiu o teto da biblioteca. Aí os pais foram buscar dinheiro na comunidade para repor o teto. Sabe o que aconteceu? Alguns professores entraram no Ministério Público para não poder receber dinheiro da sociedade para arrumar o teto da biblioteca. Não, tem que ser o Estado que faça. O Estado tem que fazer, não é nós. Por que privatizar a escola? Mas será que arrumar o teto da escola é privatizar uma escola? O que é isso? Quem é que vai privatizar a educação? Ninguém vai fazer isso. Mas é uma realidade. Exemplos que eu quero mostrar aqui para que vocês tenham consciência dessa realidade como um todo. Por outro, nós queremos continuar assim, mantendo, aonde é possível, a manutenção da malha rodoviária. Dar prosseguimento às concessões. A concessão está sendo discutida hoje porque eu não quero precipitar uma coisa. Tem que ser bem feita, tem que ser séria e tem que ser honesta, para que ninguém venha dizer amanhã ou depois que teve cambalacho numa concessão, como aconteceu no país, que desmoralizou todo mundo. O país perdeu a honorabilidade, a credibilidade, a sustentabilidade, e tudo isso porque isso serviu não apenas para o mundo político, mas também para o mundo empresarial, a participar de concessões que depois redundaram na descrença generalizada. E no Rio Grande do Sul, não. A concessão, quando começar, ela tem que começar bem para ter continuidade. Chega de fazer as coisas desonestamente e fora de lugar. Nós vamos participar dela e tenho certeza que ainda este ano poderemos ter esta oportunidade. Outra, fizemos o programa, o PELT, que então envolve todos os modais, que esses ainda nós estamos longe, porque precisa muito investimento. Outra, fortalecer a regionalização do atendimento especializado na área da saúde, mas também praticar muito aquilo que a gente chama de saúde pública, que são as ações preventivas e promocionais. Por outro, continuar o processo de desburocratização, que precisa avançar cada vez mais, mas também apoio aos pequenos nas agroindústrias, na agricultura familiar, que é onde se produz a maior parte dos alimentos do Rio Grande do Sul. E no social, eu acho que eu falei aqui, é prevenir para evitar a criminalidade futura, mas construção da cultura da paz e da não violência. Mas também o desenvolvimento. Quem não deseja mais emprego e mais renda? Todo mundo deseja, mas nós temos que esperar, trabalhar e lutar para que um dia a economia brasileira esteja completamente ativada. Sem ativação da economia brasileira, quem primeiro é penalizado são os empreendedores, os estados e os municípios juntos. Todos eles perdem com essa dificuldade econômica que sobreveio ao nosso país. E nós temos uma solução viável, concreta e possível de tirar o Rio Grande do Sul da crise. Estamos construindo um Estado sustentável que esteja pronto para o futuro. Sem mexer na sua base, você não constrói o futuro
do nosso Rio Grande ou a continuidade das suas portas. O Estado tem que estar permanentemente aberto às parcerias. Nós recebemos bem os investidores e deve ser preparado o Estado, o poder público, para as próximas gerações. Por último, não se concebe mais que poder público, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, não tenha gestão pública. Não tenha gestão. Nós hoje fizemos gestão com todas as dificuldades que estão aí, com acordo de resultados, com contrato com todas as secretarias, todas as organizações do Estado, sem nenhuma consultoria. Com toda a crise, com escalonamento de salário, parcelamento de salário e tudo mais, é feito pelos próprios servidores. Sinal que está se construindo uma cultura diferente para o futuro do nosso Rio Grande. Por outro, para concluir, acho que a minha força não está em mim. Ela está no Rio Grande do Sul. Nosso agro é um orgulho da nação. É um orgulho brasileiro. Na agricultura familiar e no cooperativismo, também nós somos exemplo. Na indústria, no comércio e serviços, da mesma forma. No setor de inovação e tecnologia, não perdemos para ninguém, né? E, com certeza, nós sabemos o que fazer e sabemos também o caminho. E eu vou dizer aqui, porque me cobraram pela imprensa, eu quero dizer que soube da manifestação ontem em Caxias. Acho que, acima de tudo, não é apenas uma questão eleitoral, mas é uma manifestação cívica, patriótica e de desejo de mudança e de transformação. E quero dizer que, com alegria, participei da manifestação democrática de ontem no Parcão, mas vi as imagens de Caxias, foram muito bonitas, e inclusive me pronunciei lá no Parcão. E eu poderia dizer que a mobilização de todos, e vou continuar dizendo o que sempre disse. Vou continuar tendo posição firme, para concluir agora, Gasparim, sei que tu está ansioso, né? Continuar firme na luta contra a corrupção, pelo aprofundamento da Lava Jato, mas contra a criminalidade e de combate, vamos dizer, à impunidade. A impunidade não pode existir, seja no setor que for, quem tem culpa tem que ser punido exemplarmente. Não existe outra maneira. Mas sou dos lutadores para que este episódio não seja um episódio que leve a algum outro lugar. Sou defensor permanente da liberdade e da democracia e da preservação das instituições democráticas do nosso país. E o verde e amarelo, ele se apresentou em todos os lugares do nosso país. Muito obrigado. Pessoal de Bom Jesus, governador lá atrás, estão aqui em Caxias hoje pedindo ajuda da Diretoria de Infraestrutura da SIC de Caxias do Sul. Senhor governador, faltam 8 quilômetros dessa importante rodovia que interliga o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Me refiro à BR-285, que precisa de 80 milhões. E amanhã será definida as 17 principais demandas do Rio Grande do Sul. Temos certeza que teremos sua ajuda. Assinado em conjunto, Diretoria de Infraestrutura de Caxias do Sul, da SIC, e Comissão Pró-Conclusão da BR-285 de Bom Jesus. Governador, para a sua resposta. Obrigado. O próximo ao microfone é o prefeito de Lídio Escorteganha, assim que o senhor responder. Sempre tiveram a minha colaboração e ajuda. Ainda no tempo do Dacir Klein, quando o ministro de Transportes começou a trabalhar a 285, depois o Padilha, mas até o Exército trabalhou na 285, então sempre podem contar com o nosso auxílio, mas vamos ver o que a bancada federal vai decidir entre os deputados federais e senadores sobre os recursos que eles vão colocar. Plano de recuperação fiscal que está sendo negociado há muito tempo com o governo federal
e, por sua vez, daria um fôlego para nós termos mais obras, mais investimentos, o que aconteceu, por exemplo, com a nossa recuperação da VRS 814, entre Flores da Cunha e Nova Pádua, que a gente quer agradecer, uma reivindicação de muitos anos. Qual a perspectiva se nós, o governo do estado, aderir a esse plano, em quantos anos ainda nós poderemos ter fôlego para ter investimentos e poder avançar ainda mais na nossa economia no Rio Grande do Sul? Representam 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Representam 11,3 bilhões de reais que deixam de ir para o Tesouro Nacional e ficam no governo do estado. E diria que esses recursos podem ir para a escola, podem ir para o município, podem ir para a infraestrutura, podem ir para o hospital da região, para todas as outras ações da onde falta o dinheiro no dia de hoje. Alguns reclamam, mas vai ficar lá adiante depois. Sim, mas se você não renegociar, e eu estou dizendo aqui para os empreendedores, quantas vezes todos esses empreendedores estão aqui não tiveram que renegociar parte das suas dívidas? A maioria, especialmente quando tem uma crise econômica grande, sempre tem que encontrar maneiras. Até a pessoa física vai lá e negocia aqui, vê lá como é que faz, mas o certo é que tem que arrumar a casa. Acho que essa é a grande perspectiva. Sempre insisti nela. Uma parte foi vencida, que foi a renegociação lá atrás. Mas até para poder garantir a liminar, da qual nós não estamos pagando hoje, ela também serve para isso. Além de ter os recursos em casa. Quem diz o seguinte... Vamos ver o homem da casa, o homem da família, de outro lugar, ele sempre diz o seguinte, bom, se eu tenho 2 pila na mão e não gastar, é sinal que eu tenho 4. Agora, se eu botar fora 2, às vezes, eu estou botando fora 4. Então é isso, o Estado tem que ter o seu caminho, sua recuperação e fazer a sua parte no sentido de viabilizar esse processo com o governo federal. Fizemos, evidentemente, ações internas, aquelas que eu falei aqui. Nós fizemos o dever de casa. Nós fizemos, mas não tivemos a oportunidade até agora de oferecer nenhum ativo. Nós estamos atrás agora de fazer um pré-acordo ou... de um outro nome ainda, mas em todos os casos um pré-acordo no sentido de viabilizar a permanência, pelo menos da liminar. Outra parte, o regime de recuperação fiscal é do governo federal, mas nós estamos negociando há muito tempo. Eu devo ter feito umas 70, 80 viagens entre a dívida e o regime de recuperação fiscal. Quero pedir licença para fazer um questionamento aqui para o José Ivo, em um processo um pouco diferente. Se é que me permitem, eu gostaria de fazer um pinga-fogo. Para tanto, eu tenho aqui alguns assuntos que eu elenquei para perguntar, mas é fundamental que a resposta seja sim, não, fica como está. É maior, é menor, fica como está. Ou seja, na verdade, o meu objetivo é entender qual é a sua visão para estes assuntos, visão macro, visão para 31 de dezembro de 2022. Será que é possível? É, José Ivo? Estou à disposição, depende do presidente. Porque senão a gente... Senão eu faço uma pergunta só. Né? 2 minutos, CBN, vamos lá. Tá bem, vamos lá. Extinção da UERGS. Sim, não, fica como está. Nós controlamos ela, mas no momento não está em extinção. Ok. Extinção da EGR. Também não. Também não. Extinção das fundações. Já foram. Mas tem mais umas 20 lá. Bom, mas é o seguinte, quem quer mudar tudo não muda nada. Sim. Ok. Dívida do Estado, maior, menor, do tamanho de hoje? Hoje ela o déficit do Estado do Rio Grande do Sul é 2/3 menor. Não. A dívida hoje ela vai ter
em 2028, no estoque da dívida, 22 bilhões a menos pela renegociação da dívida. Sim, mas em 31 de dezembro de 2022, será maior que a de hoje? Menor, mas embora o juro sempre vai levar ao aumento. Bom, ok. O seu oponente diz que vai investir 25 bilhões de reais construindo estradas com PPP. Ora, PPP é sinônimo de pedágio. O senhor vai construir estradas com pedágio até 31 de dezembro de 22? Olha, não tem como não fazer. Se você fizer concessão de rodovia, vai pela taxa menor ou pela tarifa menor. Ok, combinado. Mário, mais uma, senão Sim, nós sim. vamos queimar os Alíquotas, mas no final vai dar menos do que 3 minutos. Opa, já passou 4. Tá bom. Alíquotas de ICMS, maior, menor ou igual a que está hoje? Hoje, nós gostaríamos de manter no nível que está e progressivamente diminuir a parte que está fora dos 17 e 18. Sim, mas no seu plano, 31 de dezembro de 2022. Eu tenho certeza que vai ficar menor do que é hoje. Ok. Se as condições objetivas e econômicas estiverem à altura da busca do equilíbrio fiscal do Rio Grande do Sul. Para mim é um prazer ver a família Sartori aqui, e que eu sempre falei para a Maria Helena desde o início que ela seria a primeira dama reeleita. E ela nunca aceitou isso. Mas eu quero dizer o seguinte, governador. Apesar de eu não estar aqui numa reunião passada da SIC, quando o teu opositor esteve aqui, eu sei que uma cria tua pediu a palavra para falar mal de ti. Então eu quero dizer o seguinte, que eu vejo que nós temos saída para o Rio Grande do Sul com a permanência do governador José Ivo Sartori, porque ele fez e está fazendo o trabalho que precisa ser feito no nosso estado. Talvez a Assembleia não tenha permitido ele fazer mais, mas eu acredito que nós não podemos, neste momento, cortar um trabalho que está sendo feito e bem feito. E te parabenizo por isso, governador. E quero dizer o seguinte, o Rio Grande tem saída sim. E eu convoco a todos aqui para votar no 15, para reelegermos o nosso governador, para termos o andamento do nosso estado. Independente de críticas, independente de indagações, o Rio Grande está no caminho certo. E nós temos que dar continuidade a isso. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, Milton. Eu só queria também aproveitar a tua oportunidade para dizer que eu tinha me esquecido antes. Nós fizemos, muita gente fala do combate à sonegação, etc. Nós fizemos um trabalho que redunda hoje em 3 bilhões de reais. Mas não esquecemos de fazer outra coisa. É a questão do compensa RS, que é em relação aos precatórios, aonde todo mundo pode comprar para realizar esse trabalho. Não é nada, mas muitos empreendedores voltaram a ter, inclusive, adimplência. E isso para o Estado é difícil, mas ele tem que abrir essa oportunidade, e até hoje, mais ou menos, já é 1,5 bilhão nessa área, que dá a oportunidade das pessoas continuarem com a sua atividade e com o seu empreendedorismo. O senhor e sua equipe, quando assumiram em 2015, já no primeiro semestre, identificaram uma quantidade muito grande, me parece acima de 10 mil imóveis pertencentes ao governo do Estado. O senhor pediu que fizessem uma gestão a respeito, identificando, localizando, enfim. São valores bastante significativos para uma possível receita para o Estado. Esse trabalho continua, porque tem alguns que são estado lastimável, tem outros que estão invadidos, e a localização deles, esse trabalho, surtiu um efeito que o senhor considera satisfatório? Obrigado.
Primeira atitude que nós tomamos foi aproveitar, fazer uma legislação na Assembleia Legislativa pela permuta de imóveis para ações do Estado. O Estado ainda não conhece, pela sua estrutura interna, todos os imóveis que possui. É por aí. Mas nós temos agora um trabalho com os tabelionatos e com outros setores que avançamos bastante. Mas vou dar um exemplo. O antigo ginásio da Brigada Militar, que caiu, né? Ele foi permutado para construir o presídio de Sapucaia. Tá? Lá vai ser construído com o prédio que pertencia à Brigada Militar, lá na Silva Só, né? Com a Felipe de Oliveira, acho que é isso. Se eu estiver enganado, aí me corrija. Eu estou melhorando na minha geografia, que eu fui muito ruim sempre. E dizer que esta é uma questão que nós estamos levantando, trabalhando, fazendo e dando condições. Por exemplo, fizemos aqui em Bento Gonçalves também. Vocês sabem que a cadeia aqui em Bento era no centro da cidade. E, portanto, não combina mais com essa realidade. Então, ali foi feito um acordo com a parte de um prédio, um terreno do DAER, com outros imóveis para construção pela área empresarial, que fica com a cadeia e mais um recurso de outro imóvel para construir. Deve ficar pronto a nova cadeia de Bento Gonçalves agora, até o final do ano, começo do ano que vem, fica pronta, né? Hein, doutor Paulo? Janeiro? Janeiro fica pronta. Outra, pegamos o prédio da antiga Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que era uma fundação que servia para elaborar estágios, ou destinar estágios. Mas isso tem o CIE, que é fácil. Para que precisa o Estado ter uma fundação para isso? Aquele prédio da FDRH foi destinado para construir, que vai ser colocado agora, uma ala do antigo presídio central ou da cadeia pública de Porto Alegre. Vocês sabem que foi demolido no passado e não foi colocado nada no seu lugar. E era uma das melhores alas que tinha lá naquela época. Então, hoje, nós fizemos aquilo. E tem outros que a gente foi fazendo, bem como outras operações importantes. É bom que eu diga aqui. Nós fizemos a primeira operação de transferência de facções criminosas de dentro das cadeias, com a colaboração do coronel Biak, que é o subcomandante da Brigada Militar, o pessoal da Polícia Civil com a sua inteligência, da SUSEP, do IGP, de todas as organizações, e nós colocamos em presídios federais fora do Rio Grande do Sul. Muito da diminuição da criminalidade vem daí também. Não é? Claro que é pela ação da Brigada, da Polícia Civil e de todos, mas é também por isso. Infelizmente, por discussões judiciais e por outros problemas localizados em outras áreas, até de fora do Estado, mas de dentro do Estado também, alguns voltaram. E foi por isso que nos levou, e nós queremos que se instale no Rio Grande do Sul. Nós temos o lugar, nós temos tudo para que você tenha um presídio federal no Rio Grande do Sul. Hã? Não, aqui provavelmente vai ser outro presídio independente disso aí. O lugar que vai ser é Charqueadas, porque logisticamente fica muito próximo de outras atividades que tem aí. A primeira lei da economia é a escassez. E a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Vocês vão me permitir fazer uma pequena correção e adequar essa frase à nossa triste realidade. Quem ignora a primeira lei da economia, da escassez, é a má política. Na realidade, a compreensão do conceito de escassez é fator decisivo que diferencia um governo sadio e responsável, como estamos tendo agora, de um governo muitas vezes esbanjador e pouco eficiente. Eu te desejo, Sartori, um bom final de campanha. Deixo meu abraço para ti e para a nossa querida primeira-dama. Muito obrigado. Araújo,
Só quero te dizer o seguinte, te agradecer muito pela parceria que nós tivemos juntos quando eu fui prefeito aqui. Nunca me vangloriei muito disso aí, porque acho que passa uma coisa, a gente esquece e vai para outra. Mas especialmente na preparação das pessoas para a área profissional, delas terem um emprego, nós somos parceiros, e o senhor sempre esteve na frente desse trabalho, então eu fico muito agradecido. E eu quero dizer o seguinte, eu não sou a favor nem da velha política e nem da nova política. Quero deixar bem claro a minha posição aqui, que nos meus 42 anos de vida pública, eu sempre procurei fazer a boa política. Com minhas ideias, com minhas convicções, respeitei sempre os outros e dei atenção a quem podia dar e não olhando diferente. E continuo pensando assim, não tenho preconceito político e ideológico, mas não tenho nenhuma palavra para dizer contrariamente aos outros, mas sim de dizer que um dia a boa política tem que vingar para o bem do nosso Estado, para o bem da nossa cidade e para o bem do nosso país. Muito obrigado, Araújo, por tudo. Governador, Caxias tem sido apontada como a terceira cidade do Brasil, do interior do Brasil, para se abrir novos negócios. É a cidade que mais contratou no Estado, né, no setor de trabalho, mas que mais contratou no país, apesar da crise em 2018. Né, e deve isso principalmente à força do setor produtivo e das entidades que estão aqui representadas, mesmo com o completo abandono do Estado, haja vista a situação da infraestrutura das nossas estradas, como foi falado aqui, entre outras questões. Nós, no município de Caxias, faríamos muito mais, não fosse um município chamado a cumprir com a responsabilidade do Estado, como, por exemplo, na questão dos repasses para a saúde. Isso são dados de hoje, que eu tenho dados da FAMURS, são 13 milhões de reais que o contribuinte caxiense abastece os cofres do Estado a mais, com o município tendo que pagar esta responsabilidade. Então, governador, são 13 milhões de reais que deixam de vir para o desenvolvimento econômico, para a infraestrutura da nossa cidade, também para o turismo, que está aí para ser desenvolvido. Então, queríamos saber do senhor, de maneira compromissada e objetiva, caso o senhor venha a ser reeleito, que compromisso que a cidade pode esperar nos próximos 4 anos em relação a essas obrigações primárias e constitucionais do Estado do Rio Grande do Sul em relação à nossa cidade? Mesmos compromissos que tive desde o primeiro dia, com toda a tranquilidade do mundo, entendo os recursos e tendo o dinheiro, nós vamos saldar. Assim como se diz que na saúde nós cumprimos, eu nunca me queixei, por exemplo, que eu recebi o Estado com uma dívida com os municípios e os hospitais de 740 milhões de reais. Então eu não me queixei, eu não descarrego a culpa nos outros, nós temos que assumir o nosso papel, fazer a nossa parte. Quando eu fui prefeito também aqui em Caxias do Sul, muitas vezes os recursos não vinham e eu buscava de uma maneira ou de outra aplicar da melhor maneira no município para satisfazer aquela necessidade que era a responsabilidade nossa. Então, Emílio, tu fique tranquilo, Andreassa, de que nós aqui, aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos, só não admito que os outros digam que vão fazer aquilo que nós estamos realizando. Outra, de que é muito fácil a gente às vezes falar, dizer, mas às vezes também não se procuram os caminhos para a solução de um problema de outro. Está aqui, por exemplo, o prefeito Antônio Setolin, que nós tivemos uma conversa, inclusive para os recursos, mesmo que seja lá do mês referente ao mês de junho, de repassar para todos os municípios do Rio Grande do Sul uma parcela da quantia que nós temos. Mas nós temos que cumprir também. De um lado, alguém diz, olha, não pode pegar as ações do Banrisul e colocar no custeio. Tá bom? Achei boa a opinião. Mas logo na fala seguinte diz o seguinte, por que parcela salário?
né? Então, eu quero saber qual é que é a verdade. Se é a primeira parte, se é a segunda parte. Não pode dizer uma coisa agora e depois dizer outra. E eu prefiro falar reto e verdadeiro. Se nós tivermos as condições, Andreas, nós vamos... Melhor seria que nós tivéssemos os recursos todos e nos faltou também apoio para que a população justamente se desfizesse ou dissesse publicamente através do voto na eleição que passou o plebiscito sobre a CE, sobre a CRM, sobre a Sulgás. Infelizmente não tivemos esse apoio. E quanto mais demora, pior vai ficar. Eu tenho certeza disso. Então, às vezes, a gente tem que ter a cautela de olhar para frente e fazer. Mas fique aí, na hora que nós tivermos recursos, nós fizemos questão de repassar. Só falta o dinheiro e tem que dizer de onde vem o dinheiro.